Senhor Jesus, Divino Mestre, Divino Guia das nossas vidas, luz que ilumina este mundo, nós nos reunimos, Senhor, entre amigos, com pessoas que amamos, e rogamos ao Teu coração, Senhor, que esteja junto de cada um de nós. Que a Tua presença, Senhor, ilumine as nossas vidas. Que a Tua presença ilumine os nossos lares, nossas famílias, nossos entes queridos, nossos amigos. Pedimos, Mestre, que nos abençoe, que ampare cada um de nós. Pedimos, Senhor, que nos envie os nossos benfeitores de luz, que eles possam estar conosco nesta noite de estudo, que possamos, através do auxílio do alto, compreender o Teu Evangelho através da doutrina espírita, mas, sobretudo, Senhor, que possamos colocar em prática os Teus ensinamentos. Rogamos, Senhor, que a Tua luz guie os nossos passos, que a Tua bondade conduza as nossas ações, e que a Tua presença de amor nos fortaleça diante dos desafios, dos obstáculos, das dificuldades. Que estejamos, Senhor, fortalecidos pela Tua presença e que saibamos, em cada dia, colocar em prática o que temos aprendido. Nos guarde, Mestre, que a Tua luz envolva os nossos corações, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Então, vamos lá. Hoje o nosso texto é um belo texto de Leon Denis, do livro Après la mort, ou Depois da Morte. Nós vamos dividir a leitura em 2 páginas, então a Adriana pode ler a primeira página, por favor? Sim, Gi, com certeza. Posso começar? Vamos lá. Então, obrigada. Nada. A prece. A prece deve ser uma expansão íntima da alma para com Deus, um colóquio solitário, uma meditação sempre útil, muitas vezes fecunda. É, por excelência, o refúgio dos aflitos, dos corações magoados. Nas horas de acabrunhamento, de pesar íntimo e de desespero, quem não achou na prece a calma, o reconforto e o alívio a seus males? Um diálogo misterioso se estabelece entre a alma sofredora e a potência evocada. A alma expõe suas angústias, seus desânimos, implora socorro, apoio, indulgência. E então, no santuário da consciência, uma voz secreta responde. É a voz daquele de onde dimana toda a força para as lutas deste mundo, todo bálsamo para as nossas feridas, toda a luz para as nossas incertezas. E essa voz consola, reanima, persuade. Traz-nos a coragem, a submissão, a resignação estoica. E então, erguemo-nos menos tristes, menos atormentados. Um raio de sol divino luziu em nossa alma, fez despontar nela a esperança. Há homens que desdenham a prece, que a consideram banal e ridícula. Esses jamais oraram, ou talvez nunca tenham sabido orar. Ah, sem dúvida, se só se trata de Padre Nossos proferidos sem convicção,
de reponsos tão vãos quanto intermináveis, de todas essas orações classificadas e numeradas que os lábios balbuciam, mas nas quais o coração não toma parte, pode-se compreender tais críticas. Porém, nisso não consiste a prece. A prece é uma elevação acima de todas as coisas terrestres, um ardente apelo às potências superiores, um impulso, um voo para as regiões que não são perturbadas pelos murmúrios, pelas agitações do mundo material, e onde o ser bebe as inspirações que lhe são necessárias. Quanto maior for seu alcance, tanto mais sincero é seu apelo, tanto mais distintas e esclarecidas se revelam as harmonias, as vozes, as belezas dos mundos superiores. É como que uma janela que se abre para o invisível, para o infinito, e pela qual ela percebe 1000 impressões consoladoras e sublimes. Impregna-se, embriaga-se e retempera-se nessas impressões, como num banho fluídico e regenerador. Nos colóquios da alma com a potência suprema, a linguagem não deve ser preparada ou organizada com antecedência. Sobretudo, não deve ser uma fórmula, cujo tamanho é proporcional ao seu importe monetário, pois isso seria uma profanação e quase um sacrilégio. A linguagem da prece deve variar segundo as necessidades, segundo o estado do espírito humano. É um grito, um lamento, uma efusão, um cântico de amor, um manifesto de adoração, ou um exame de seus atos, um inventário moral que se faz sob a vista de Deus, ou ainda um simples pensamento, uma lembrança, um olhar erguido para o céu. Paula, você pode continuar, por favor? Obrigada, Adriana. Não há horas para a prece. Sem dúvida, é conveniente elevar-se o coração a Deus no começo e no fim do dia. Mas, se não vos sentir desmotivados, não oreis. É melhor não fazer nenhuma prece do que orar somente com os lábios. Em compensação, quando sentirdes vossa alma enternecida, agitada por um sentimento profundo, pelo espetáculo do infinito, deveis fazer a prece, mesmo que seja à beira dos oceanos, sob a claridade do dia, ou debaixo da cúpula brilhante das noites, no meio dos campos e dos bosques sombreados, no silêncio das florestas. Pouco importa. É grande e boa toda causa que, produzindo lágrimas em nossos olhos, ou dobrando os nossos joelhos, faz também emergir em nosso coração um hino de amor, um brado de admiração para com a potência eterna que guia os nossos passos por entre os abismos. Seria um erro julgar que tudo podemos obter pela prece, que sua eficácia implique em desviar as provações inerentes à vida. A lei de imutável justiça não se curva aos nossos caprichos. Os males que desejaríamos afastar de nós são, muitas vezes, a condição necessária do nosso progresso. Se fossem suprimidos, o efeito disso seria tornar estéril a nossa vida. De outro modo, como poderia Deus atender a todos os desejos que os homens exprimem nas suas preces? A maior parte destes seria incapaz de discernir o que convém, o que é proveitoso. Alguns pedem a fortuna, ignorando que esta, dando um vasto campo às suas paixões, seria uma desgraça para eles. Na prece que diariamente dirige ao Eterno, o sábio não pede que o seu destino seja feliz, não deseja que a dor, as decepções, os reveses lhe sejam afastados. Não, o que ele implora é o conhecimento da lei para poder melhor cumpri-la. O que ele solicita é o auxílio do Altíssimo, o socorro dos espíritos benévolos, a fim de suportar dignamente os maus dias.
e os bons espíritos respondem ao seu apelo. Não procuram desviar o curso da justiça ou entravar a execução dos decretos divinos. Sensíveis aos sofrimentos humanos que conheceram e suportaram, eles trazem a seus irmãos da terra a inspiração que os sustém contra as influências materiais. Favorecem esses nobres e salutares pensamentos, esses impulsos do coração, que, levando-os para altas regiões, os libertam das tentações e das armadilhas da carne. A prece do sábio, feita com recolhimento profundo, isolada de toda preocupação egoísta, desperta essa intuição do dever, esse superior sentimento do verdadeiro, do bem e do justo, que o guiam através das dificuldades da existência e o mantêm em comunicação íntima com a grande harmonia universal. Mas a potência soberana não só representa a justiça, é também a bondade imensa, infinita e caritativa. Ora, por que não obteríamos por nossas preces tudo que a bondade pode conciliar com a justiça? Podemos pedir apoio e socorro nas ocasiões de angústia, mas somente Deus pode saber o que é mais conveniente para nós. E na falta daquilo que lhe pedimos, enviar-nos a proteção fluídica e resignação. Do livro Depois da Morte, Leon Denis, capítulo 51, a prece. Obrigado, Adriana, obrigado, Paula. Nós temos, né, nos textos de Leon Denis, quase sempre a junção de um alto espírito filosófico com um alto espírito poético, né? São textos de uma grande beleza e de uma profundidade imensa. Mas ele consegue explicar as coisas, né, de um jeito quase sempre que é, além de muito filosófico, muito bonito, muito poético. E esse texto dele sobre a prece é uma parte do texto, o capítulo continua, né, depois, e ele vai enfocar outros aspectos, mas eu chamaria a atenção só como introdução, para que a gente depois possa ter mais comentários, que existem coisas que são muito importantes que a gente saiba teoricamente, mas que a gente só pode compreender verdadeiramente praticando. Então, nós poderíamos fazer um curso de natação, né, e saber tudo que existe sobre natação, mas enquanto você não cai na água, você não sabe nada. Você só sabe teoricamente. Então, a prece é uma destas coisas da dimensão da prática espiritual, que, obviamente, o Espiritismo tem uma contribuição, acredito eu, a mais positiva e interessante, que pelo menos eu conheço, que nos explica em profundidade o que é a prece, como ela funciona, né? E nós poderíamos entrar numa série de detalhes técnicos, como é que Deus sabe o que eu estou orando, como é que Ele sabe o que todo mundo está pensando. Nós poderíamos discutir um monte de coisas técnicas, né? Mas não chega a ser esse o nosso objetivo. A prece é uma prática espiritual. Isso quer dizer algo que precisa ser vivenciado, algo que precisa ser sentido. Se nós não fazemos isto, fica muito difícil, tudo que nós lemos sobre a prece fica muito teórico. E é óbvio que o nosso objetivo é, né, que aqueles que já estão praticando a prece possam continuar e aprofundar, e aqueles que ainda não perceberam a importância, que possam entender a importância da prece. Na verdade, existe uma relação muito profunda entre a mãe e os filhos, por exemplo. E essa relação é a mesma que existe entre Deus e nós. Muitas vezes nossa mãe, né, ou nosso pai, sabe o que nós estamos sentindo ou pensando só de olhar para a gente. Né? Eles identificam que alguma coisa não está bem. Se nós que somos humanos somos capazes disso,
que dirá Deus, né? Então, essa relação profunda que existe entre nós e o nosso Criador, infelizmente, por ignorância, nós não valorizamos, não aproveitamos. E muitas vezes isso nos custa caro, porque é nessa relação profunda que nós podemos buscar orientação, sustento, força, compreensão. Muitos eventos se produzem na prece, né? Por exemplo, a compreensão profunda de uma situação, a força necessária para superar uma dor, uma situação difícil. Então, há muitos aspectos na prece que nós podemos discutir. Eles são imensos, são variados, são muito ricos, né? Mas eu terminaria dizendo, o mais importante é que a gente entenda que existe uma relação entre nós e Deus. E é a prece que pode facilitar essa comunicação. Agora, sabendo como a prece funciona, nós temos que entender, né, que ela vai por níveis. Por exemplo, eu posso comprar um pequeno rádio, né, daqueles comunicadores portáteis, né, aqueles radinhos de mão que a gente usa para se comunicar, e eu posso falar com as pessoas que têm, né, o outro comunicador, né, eu esqueci o nome, como é que chama aqueles? Radiozinho? Um tipo de rádio amador, né, walkie-talkie. Walkie-talkie, né? A gente aqui no Canadá vê o pessoal às vezes usando, né? Quando a gente viaja de carro, e cada um está num carro diferente, às vezes a gente usa para se comunicar, né? Hoje com o celular isso é menos usado, mas às vezes a gente precisa, né? Eu tenho que calibrar a frequência para falar com a pessoa, nós temos que combinar, olha, nós vamos falar no canal 3 e no canal 3. Então, a comunicação, ela é com base em similaridade de frequência, nós não podemos, né? Agora, quando a gente começa a orar, a gente quer que Deus responda já no dia seguinte, que Ele bata na nossa porta, né? E a nossa prece não tem ainda a frequência para alcançar o rádio de Deus do dia para a noite, né? Preciso prática, mas ela alcança nossos espíritos, amigos e familiares, por exemplo. Então, a nossa frequência é a do radinho, né, do walkie-talkie, que a gente pode usar. Depois a gente pode comprar um rádio amador, depois a gente pode comprar uma estação de rádio de alta potência, né? Então, não comprar, desenvolver, né, porque é o nosso. Então, quando você começa a orar com um radinho pequeno, você vai ser ouvido por quem? Pelos espíritos amigos, familiares, né? Mas já é alguma coisa, né? Já é ajuda divina chegando a nós. Mas quando alguém como Jesus orava, para quem que ele orava? Para quem que ele orava? Diretamente para o Pai. Ele orava direto para o Pai, né? Ele tinha estação de rádio com capacidade, com frequência elevada para falar com o Pai. E quando os grandes santos e santas da humanidade oravam para Jesus, eles tinham força, né, de frequência mental para chegar a Jesus. Mas Deus nos auxilia na medida, né, das nossas possibilidades. Ele nos auxilia sempre. Mas a gente não pode se desencorajar quando começa a orar e parece que está num vazio. Não está num vazio, né? Os primeiros que vão chegar são aqueles espíritos mais próximos de nós, às vezes um familiar querido, um pai, um avô, né? Um espírito familiar que nós não conhecemos, mas que é da nossa família, o nosso benfeitor espiritual, que vai ficar todo feliz de nos ver orando, porque ali ele vai começar a criar, né, um canal conosco. Então, a prece, o termo que eu usei no começo, não sem um claro objetivo. A prece é uma prática espiritual.
Se nós a introduzirmos na nossa vida, nós começamos a sentir a presença constante dos benfeitores, dos nossos espíritos benfeitores. Nós começamos a sentir a necessidade desse momento de lucidez, desse momento de tranquilidade, vira uma necessidade. Porque são momentos nos quais a gente adquire uma lucidez muito grande, uma percepção de nós mesmos muito grande. Então, a prece tem uma importância na vida humana, e eu vou parar por aqui, porque senão eu não pararia de falar por 2 horas, porque a prece é uma coisa que, assim, a gente poderia ficar aqui muito tempo falando. Mas eu me seguro. Então, abrimos para que a gente possa ter outras... Oi, Adriana. O Alexandre estava me falando aqui agora, uma coisa interessante. Eu tenho medo de falar em público, né? Então eu falo para ela fala. Ai, gente, é muito engraçado isso. É porque ele está lendo um livro do Divaldo Franco e da Joana de Ângeles, que é, como é que chama mesmo o livro? Jesus e a Atualidade, que é o primeiro livro da série psicológica da Joana, né, com o Divaldo. E aí o Divaldo, ele comenta, a Joana de Ângeles comenta que Jesus, por isso que o Alexandre falou, né, porque o César estava comentando de Jesus, né, que ele fala uma coisa óbvia, mas que não é tão óbvio assim, mas que Jesus ele estava em constante conexão com Deus o tempo todo. Então é como se ele tivesse 100% do tempo dele em oração. Em estado de prece. Em estado de prece. Por isso que ele conseguia se controlar. Nunca perdia a paciência, sempre tratou todo mundo com amor, com carinho, mesmo os inimigos, né? Então, assim, é uma coisa que eu tenho tentado praticar, mas é super difícil, né? Porque a gente mergulha na realidade, assim, da vida e esquece de ficar nesse estado mental de oração, né? De bem-estar, de conexão com o universo. Mas é prática, né? É super interessante isso, achei. Perfeito. Muito bom. Então, vamos lá. Abrimos para mais comentários. A gente, às vezes, pede, né, para alguém fazer a prece de início, de fim, sempre dá um nervoso, né? As pessoas não estão acostumadas a fazer prece. E, às vezes, eu falo, acho que eu vou fazer a prece hoje. Aí eu começo a pensar, o que eu vou dizer na minha prece? Aí eu começo a pensar meia hora antes, aí eu vou fazer a prece e não sai nada daquilo que eu tinha pensado. Então, a prece... A prece é uma forma, como diz no texto, né, e a definição que se dá da prece no Livro dos Espíritos é nos colocarmos em contato com o nosso Pai, para que a gente se aproxime dele. É um meio, né, é um instrumento para que nós nos coloquemos em contato com o nosso Pai, com o nosso Criador. E quando a gente se coloca em prece, não é como eu estava dizendo, não é só repetir palavras, né, vazias. A prece precisa sair do coração, tem que vir com o sentimento, como diz no texto de Leon Denis. Não é simplesmente repetir palavras e estar pensando em outras coisas. A prece precisa sair do fundo do coração. Então, quando nós nos dirigimos a Deus, ao nosso Pai ou a Jesus, é nos abrirmos para eles, né? Nos colocarmos, nos ligarmos, nos conectarmos com eles. Mas, como a nossa frequência ainda é muito baixa, nós vamos nos conectar com os seres que estão aqui para nos ajudar, mas não importa, né? A gente, quando se coloca em oração, é para pedir auxílio, é para pedir tranquilidade, é para pedir calma, paciência, né? Para que eles nos orientem. Então, viver nesse mundo sem estar em contato com os benfeitores, sem estar em contato com esses seres que querem o nosso bem, que nos amam, é impossível. Nós precisamos deles para caminhar aqui, nós precisamos deles para nos auxiliar. Então, esse hábito precisa ser criado, tudo assim,
É um hábito que precisa ser criado não só na hora do desespero, né, do sofrimento, mas quando o desespero e o sofrimento chegarem, nós já temos que ter esse contato com os benfeitores. Se a gente tem uma dificuldade para atravessar, mas se a gente já tem essa ligação com eles, se a gente já sente a presença deles, essa comunicação já fica muito mais fácil, né? E essa confiança que a gente estabelece com os nossos benfeitores, porque quando nós sentimos a presença deles e nós nos colocamos nas mãos deles para que eles nos guiem, a confiança neles passa a ser muito grande, vai aumentando dia após dia. Então, não é pedir para que eles resolvam os nossos problemas, mas é pedir para que eles nos ajudem a atravessar os problemas, para que eles nos deem instrumentos, para que eles nos fortaleçam para enfrentar as dificuldades. Porque se a gente fica pedindo, nós estamos pedindo que Deus resolva do jeito que a gente quer, a gente está colocando em dúvida a justiça divina, né? Então, a prece é um meio de nos fortalecermos. Esse contato com a espiritualidade nos fortalece, nos coloca, nos dá a certeza de que nós estamos amparados, e esse amparo, ele vai ser contínuo. E não tem hora para orar, né? Eu me pego orando o dia inteiro, falando com eles sozinha, em pensamento, eu estou conversando com eles o tempo todo. Dirigindo, eu coloco uma oração, antes de dormir, a hora que a gente já levanta agradecendo a oportunidade de mais um dia. Então, não existe um momento apropriado. É lógico que o silenciar e orar, se a gente consegue reservar um momento no dia para isso, é excelente, mas às vezes estou arrumando cozinha, estou lá conversando com eles, estou falando com os meus benfeitores. Então, é um hábito que a gente, uma comunicação direta, né? E é muito bom sentir, às vezes vem aqueles arrepios, assim, que arrepia o corpo inteiro. E é a presença deles ali junto com a gente, né? Então, é uma conexão que a gente cria. E é muito importante, porque é um meio que eles têm, né? É dar uma tomada para que eles possam nos ajudar. Porque, às vezes, nos livros de André Luiz, quando a gente lê que os benfeitores procuram alguém orando para poder auxiliar alguém, e não tem ninguém orando. Então, as pessoas não têm o hábito, né, de se colocar em conexão com o plano espiritual, e, às vezes, os benfeitores querem auxiliar, querem trazer ajuda, mas não tem ninguém que está ali aberto para receber a ajuda deles. Então, aí fica difícil, né? Não tem outra forma de se conectar com a espiritualidade, é através da oração. E é algo, assim, de uma beleza gigantesca. Às vezes a gente ora e vê uma emoção, assim, uma coisa muito... Mas é um aprendizado, não é amanhã que a gente... Não é na primeira oração que a gente já sente esse tipo de sensação, né? É a prática do todo dia, de silenciar, né? De nos colocarmos realmente em conexão com eles. Oi, Adriana. Agora eu vou falar, mas não é o Alexandre, viu, que vai falar. Agora você não vai ser médium. Não. Não, eu só vou assim, falar rapidinho, a minha experiência, porque quando eu estava lendo o texto, eu comecei a pensar na minha experiência com a prece, né, na minha vida toda, né? Aí eu estava pensando aquela coisa de repetir, né, as palavras, mas não vindo do coração, tal. Então, assim, eu cresci na Igreja Católica, né, não é uma crítica à Igreja Católica, por favor, gente, não me levem a mal, tá? É a minha experiência. Então, eu aprendi, assim, falando Pai Nosso, Ave Maria, né, e assim, né, de rezar falando essas orações prontas. E até que quando eu fiquei bem mais velha, quando eu fui conhecer o Espiritismo, que eu comecei a pensar, mas o que essas palavras realmente significam, né? Que aí eu fui começar realmente a entender o significado. É como se às vezes você canta uma música e você canta, mas às vezes você nem presta atenção no que ela está falando, né? E aí eu comecei a prestar mais atenção e estudando, né? Agora, com vocês, tudo, né? Depois que eu comecei a estudar com esse grupo, né? Tem o que, uns 3 anos, 2 anos, não sei. Aí eu comecei a entender a prece de uma forma diferente, né? Essa coisa de você conversar com Deus, né? Conversar com o seu mentor.
e você se conectar com ele, como se você estivesse falando com um amigo mesmo ali, né? Então, abrir o seu coração e falar realmente tudo que você está sentindo. Mas, ultimamente, eu percebi que eu começo a fazer a prece e, de repente, eu começo a fazer reflexões, sabe? Coisa que antes não acontecia. Eu começo a pensar num tema, de repente esse tema começa a vir na minha cabeça, eu começo a pensar, eu viajo, eu falo, nossa, no final eu estava pensando numa coisa, né? Mas assim, tudo relacionado com o espiritismo. Então, eu achei interessante, porque não sei por que está acontecendo isso comigo ultimamente, mas sempre a minha prece vai para uma reflexão. E é isso, é a minha experiência com a prece ultimamente. Podemos falar disso mais para frente, Adriana. Tem muitos aspectos, né, nessa prática da prece que a gente tem que ir levando em consideração, né? Mas nós vamos ter ocasião de falar desses detalhes. Oi, Lelê. É engraçado que a Adriana começou a falar e eu estava exatamente pensando como ela. Eu também venho de uma formação católica e por muitos anos eu simplesmente repetia as orações, né? E eu me lembro que quando eu tinha meus 12, 13 anos, eu tive uma cólica muito forte e a minha mãe, ela colocou as mãos sobre o meu corpo e ela fez uma oração dela para Nossa Senhora. E eu nunca tinha escutado aquilo, né? Nunca tinha visto ela também sobre o meu corpo fazendo isso. E eu senti, ela entregou, ela teve um diálogo, a senhora é mãe, eu entrego a minha filha nesse dia que está passando por isso, eu era muito novinha. E a partir daquele momento mudou o sentido de oração para mim, porque eu senti a oração no meu corpo. O corpo relaxou, ela foi fazendo massagens na barriga e nos pés, mas à medida que ela conversava com Nossa Senhora, a oração passou, não eram mais palavras, era uma sensação de alívio. Ana Célia? Vocês me ouvem? Obrigado, Lelê. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Eu acho que a prece é uma demonstração nossa de confiança naquilo que a gente não vê, né? A gente demonstra que acredita, mesmo não vendo. E acho que isso nos liga, aumenta o canal, né, para eles nos ajudarem. Eu acho que é dessa forma que a gente se liga mais, né? Palavras simples, mas acreditando, né? Sem dúvida, e é interessante, eu faria, me permito, um breve comentário, juntando os dois comentários, o que a Lelê falou, a prece é algo que precisa ser sentido, né? Aí ela começa a fazer sentido para nós, digamos assim. E talvez, Ana, a prece não é um jeito de fazer confiança naquilo que a gente não vê, mas de ver aquilo que a gente sabe que existe, né? Mas que não se vê com os olhos. Né? A gente não vê com os olhos físicos, né? A prece é o jeito de ver com os olhos da alma. E com o tempo, né, a gente começa a ver coisas que nós não víamos, a sentir coisas que nós não sentíamos, e a abrir canais de percepção que nós não tínhamos até então. E a prece, ela é um jeito de, aos poucos, nós nos esvaziarmos de nós. É isso que nós precisamos fazer na prece. E deixar, aos poucos a gente vai esvaziando a si mesmo, né? E como é que eu me esvazio de mim mesmo? É só começar a notar, né? Quando a gente começa a dizer menos, eu quero, faça, por favor, Senhor,
E quando a gente diz, Senhor, me diz o que eu posso e devo querer. Aí eu comecei a me esvaziar de mim mesmo. Né? Senhor, cuida de tal pessoa, resolve tal problema. Senhor, me mostra, né, se é possível, né, que essa pessoa tenha a solução do problema dela. Mas me mostre, Senhor, se não é isto. Né? E me mostre como é que eu posso ser útil nesta situação. Então, a prece é quando nós começamos a abdicar da nossa cegueira para abrir os olhos para a presença divina. E nós começamos a dizer, eu não vejo nada, o Senhor, por favor, me mostre o que eu preciso ver. Então, as pessoas por quem nós oramos, eu estou orando porque eu quero coisas para elas, ou eu quero que Deus me mostre o que Deus quer para elas, e o que elas realmente precisam. Então, aí eu começo a me esvaziar de mim. Né? Então, aí eu começo a entender, por exemplo, quando Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus, ele cumpria fielmente a lei divina. Ele estava em afinidade perfeita com Deus. Então, como o Alexandre falou, ele guardava uma calma, né, imperturbável, uma tranquilidade absoluta, porque ele tinha confiança absoluta, ele sabia que estava em contato com a força divina. Mas é um processo muito bonito, porque é um processo também de humildade. Né? A Ana falou de confiança, é também um processo, além de fé, é um processo de humildade nossa. Como Leon Denis diz, né? Que nos leve às lágrimas e que nos leve a curvar os joelhos. Porque nesse momento eu estou reconhecendo a força, o poder de meu Pai, a grandeza dos espíritos superiores. E a gente olha para isso, gente, como é que a gente faz para viver? Nós somos cegos, nós não temos força para nada. Né? A gente resolve muito pouca coisa. A gente faz algumas coisas, mas os nossos limites são muito claros. Né? Então, assim, se eu não me filiar a essa usina de força, né, essa potência, o que é Deus? O que é Jesus? Imagina uma usina de força que tem capacidade de descarregar milhões de quilowatts por fração de segundo. É isso que é Jesus, é isso que é Deus. É isso que são os grandes espíritos superiores. Agora, eu posso esticar o fiozinho da minha oração até o poste divino, né, e falar, Senhor, vai mandando a luz que eu aguento, né, porque eu não aguento muito. Mas a energia que o Senhor puder me mandar, então isso é a prece, é conectar o nosso fiozinho no poste, né, da providência divina. E pedir a Ele, me alimente, né, me alimente minha alma, alimente meu coração, alimente minha vida, me mostre o que eu preciso ver. Né? É muito bonito porque esse ato de humildade que nós aprendemos com os grandes espíritos e que nós estamos nesse exercício, né? É isso, quanto mais eu consigo me esvaziar de mim, mais a minha vida fica plena. É contraditório, né? É contraditório, porque eu acho que eu tenho que me afirmar, eu acho que eu tenho que fazer valer minha vontade, eu acho que eu tenho que ser o cara. É assim que o mundo nos educa. Né? E aí a gente olha para os grandes espíritos e eles não fizeram nada disso, porque eles perceberam, né, que não era por aí o caminho. Quanto mais a gente se esvazia, mais a gente se preenche de Deus. E quanto mais eu me preencho da luz divina, mais eu sei o que fazer, mais eu sei para onde ir, para onde não ir, mais eu sei escolher. Então, por isso que a prece é algo apaixonante. É algo que é o nosso direito, e termino aqui,
É o nosso direito de estar em contato com a fonte criadora da nossa vida. É um direito, é um privilégio que nós, às vezes, não exercemos. E isso é uma pena, né? Porque a vida deveria ser uma oração constante. Nós vamos em frente. Oi, Davi. Conozco un hermano espírita que me dice que es difícil para él orar. Él le gusta más de meditar o filosofar, es más intelectual do que emocional. Pregunta para César, por favor. ¿Será una causa de resistencia inconsciente a Deus? ¿O cuál sería a causa o qué hacer en este caso? Perfeito, Davi. A oração, ela tem vários níveis, né? Uma coisa interessante na questão do Davi é que a gente poderia rapidamente falar, por exemplo, da diferença entre meditação, né, de filosofar, por exemplo, de refletir. E a meditação, por exemplo, é um exercício, né, que você pode ir aprofundando, tem vários níveis, né? Mas vamos pegar aí, por exemplo, nas tradições do yoga ou da meditação indiana, né, você vai se concentrar, por exemplo, numa imagem, né, e vai manter o seu... Começa-se com um exercício de concentração, que pode evoluir para outras coisas, né? No entanto, qual é a diferença? Isso pode ser apenas um exercício que vai aperfeiçoar a tua capacidade de se concentrar, né, de abrir a tua percepção para o plano astral da vida, e vai sim, é útil, extremamente importante. Mas a prece tem tudo isso dentro dela. E muito mais. Porque a prece, ela é esse ato de contato, no qual eu não estou tentando desenvolver um poder ou uma capacidade, mas eu reconheço um poder e uma capacidade maior que o meu. E eu digo, me ensine como ter isto, mas com humildade. Então, a prece é um exercício espiritual perfeito, porque eu posso meditar para desenvolver poderes mentais e fazer o mal. Por exemplo, os grandes gênios do crime tinham um poder de concentração que nós estamos longe de ter. Agora, a prece, para orar, você tem que se curvar. E aí é preciso humildade. Então, eu não quero só desenvolver um pretenso poder, eu quero desenvolver esse poder, mas filiado à paternidade divina. E para isso eu preciso aceitar a paternidade divina. Então, pode ter muitas causas. Por exemplo, Davi, pode ser simplesmente o que Leon Denis fala. São pessoas que nunca realmente conseguiram orar, não aprenderam a orar. Acham que a oração é um exercício mental. Ou há pessoas que têm, né, uma resistência porque são menos emotivas, mas a prece não significa que nós precisamos ser emotivos. E a prece pode começar, como o próprio Leon Denis diz no texto, pela contemplação da beleza do universo, pela contemplação da beleza da vida, pela contemplação da sabedoria do universo e de Deus. Então, eu posso ir por degraus, né? Eu posso ir avançando no caminho da prece. Cada um de nós, talvez, tenha que fazer o seu próprio caminho. Então, é difícil responder, não conhecendo a pessoa, não tendo ouvido da própria pessoa, mas pode ser uma resistência, porque nós somos muito intelectuais? Pode ser. Pode ser um pouco da nossa arrogância, porque nós tentamos controlar tudo, e na prece é o momento em que nós temos que entregar o controle para alguém. Então, a prece é esse momento que eu digo, Senhor, eu deixo aqui minhas pretensões de controle. Eu estou aqui para ouvir, estou aqui para que o Senhor me diga o que eu preciso saber. E aí eu tenho que reconhecer que eu não sei.
Mas, na verdade, é uma tristeza imensa, Davi, porque não existe nada mais precioso do que abraço de pai e mãe. E Deus é pai e mãe para nós. Então, não existe nada mais gostoso do que você falar, mas que bom eu saber que eu não estou no controle. Isso é maravilhoso, porque todas as vezes que eu achei que estava no controle, eu fiz besteira. Então, a prece é esse entregar o poder a quem realmente tem poder. Mas é interessante, porque o Pai, à medida que eu faço isso, o que é que nós vamos descobrindo? Que é uma maravilha andar na vida assim. Porque nós começamos a enxergar. Quando eu vou escolher, eu consigo escolher com clareza. Quando eu vou reagir às pessoas, aos acontecimentos, eu consigo fazê-lo de um modo equilibrado. Mas quanto mais eu delego esse poder ao Pai, mais ele me alimenta, mais ele me dá. E a pessoa muito intelectualizada, muitas vezes ela tem essa dificuldade, porque ela não quer delegar. Ela não quer entregar a Deus o controle. Eu tive esse problema, Davi. Porque sendo da área científica, né, e achando que a razão, né, pode nos guiar em tudo, durante muito tempo eu achei que isso era suficiente, que entender a prece, compreender todos os detalhes da prece me fariam orar melhor. Não faz. A pessoa pode ser completamente ignorante de tudo isso. Como aquela senhorazinha lá do campo, da roça, mas que quando ora, ela tem confiança absoluta, de que aquele a quem ela ora o escuta e a atende. E termino, não sei se respondi a tua questão, Davi, fique à vontade para retornar e para questionar, mas tem Santa Catarina de Siena, né? Ela às vezes usava um tom arrogante, né? Olha, eu quero que o senhor faça tal coisa. E aí alguém perguntou para ela, mas a senhora está sendo meio arrogante, né? Ela falou, não, eu só peço a Deus o que ele pode me dar, que eu tenho o direito de pedir, e que eu sei que ele pode me dar. Então, essa confiança. Quanto mais eu me entrego, mais o Pai me dá poder. Quanto mais eu abdico de ter poder, mais ele me dá controle das coisas. Porque ele está controlando as coisas através de mim. Então, a minha vida vai ficando fácil. Porque eu não discuto mais com Deus. Eu não brigo mais com ele. Eu não tenho a pretensão de saber o que é bom para mim. E saber o que é bom para os outros. Quando eu oro, eu digo, Senhor, me mostre. E quando eu digo me mostre, eu abro os olhos bem arregalados. E o coração e a mente para que ele me mostre. Não me mostre o que eu quero ver, me mostre o que eu tenho que ver. Guie os meus passos, mas me dê compreensão para entender. Então, aos poucos, nós vamos estabelecendo essa relação. E o que nós fazemos quando somos muito intelectualizados? Não, mas espera aí, como funciona isso? Que botão eu aperto para ter tal resposta? Como é que eu obtenho? Não existe isso. A prece é um ato de entrega, um ato de confiança, um ato de humildade. E não tem problema que ele comece com a meditação. A meditação pode nos levar à prece, se nós quisermos. Como ela pode nos deixar num vazio que não serve para nada. Eu vou melhorar minha concentração, e daí? Hitler tinha uma concentração extraordinária. Napoleão também. Os grandes cientistas têm uma concentração muito grande, é muito útil a concentração. Mas a prece é mais que isso. A prece é realmente filho e pai.
é entrega, é se entregar na mão de Deus. E aí, para os muito intelectualizados, é difícil, porque a gente adora controle, né? A gente adora saber como funcionam, a gente quer uma equação, né? E não tem equação. A equação é entrega. É se dizer, eu sou fraco, eu preciso da tua força. Me guia, me mostra o caminho, me mostra como ser um ser humano melhor. Então, é um exercício, mas que pode começar com a contemplação e com a meditação. Mas não é a mesma coisa. Oi, Yuri. Boa noite. Eu estava pensando isso que Jesus, ele nos diz todo o tempo, peça e será dado, peça e será dado. Então, você disse, é um direito, um privilégio, é um grande presente de Deus, que infelizmente não sabemos que temos esse potencial dentro de nós, e muitas vezes utilizamos de maneira incorreta. Eu estava pensando também no Evangelho, que ele nos disse que a oração é um dever de toda criatura, e que é a primeira coisa que nós devemos fazer quando acordamos. E eu pensava muito nisso, e eu disse, e com muita razão ele diz isso, porque todos nós temos algo para ser gratos, todos nós temos algo para agradecer, então, eu gosto também de uma coisa que Leon Denis diz, que a prece é o fio luminoso que une os mundos os escuros como os mundos divinos. É o fio luminoso que une os espíritos encarnados com almas livres e radiantes. Então, todos temos essa possibilidade, todos temos esse acesso à prece. E eu penso, quando eu faço as minhas preces, eu sinto como se me desmaterializar-me. Eu sinto esse cambio em mim, essa mudança, essa identificação com o mundo espiritual, e como mais oramos, mais queremos orar, mais queremos sentir. Minha família muitas vezes me perguntam como faz você com os irmãos que difíceis, os irmãos com a minha mediunidade. Então, todo o tempo, uma resposta é a mesma: a prece. Como faz você com a dificuldade, com suas doenças físicas e tudo isso? A prece. Então, para mim é sempre uma recomendação para isso. Obrigada. Muito bom, Yuri, perfeito. A Gláucia, e depois o Marcos e a Débora, depois o seu Jairo. Gláucia Desceu. Mudou o quadrinho. Eu também venho da religião católica, né? E uma coisa assim que eu sempre tive em mente, assim, você reza e você pede, sabe? E aquele negócio de você pedir e você vai ser atendido, enfim. E eu passei por uma situação de que eu rezei e não fui atendida por aquilo que eu queria. Então, isso daí me causou, assim, uma revolta, assim, muito grande, mesmo sabendo que eu tinha que aceitar, porque aquilo era algo que não era para mim, né? Mas era o bem, acho que para todos, né? Enfim. Então, isso daí... E eu ainda fiquei, acho que alguns meses sem orar, sabe? Porque eu fiquei meio revoltada, mesmo tendo
o conhecimento do espiritismo, mas aquele negócio da religião católica é muito forte, né? Porque a gente tem as orações que são realmente aqueles textos de oração, e a gente fala aquelas palavras, mas a gente esquece o significado delas, né? Principalmente do Pai Nosso, né? E eu fiquei alguns meses sem rezar o Pai Nosso, porque seja feita a sua vontade, né? E não foi feita a minha vontade. Então, eu acho que isso deveria ser assim lá, não sei, no catecismo, alguma coisa assim, deveria ser melhor explicado, porque a gente só vai ter noção das coisas, realmente, igual o César falou ontem na palestra, né? A nossa vida, ela é curta aqui na Terra, porque a gente é criança, bebê, criança, e a gente só tem aquele período curto para entender algumas coisas, né? E eu me arrependo, né? Lógico, de ter tido essa revolta, mas eu acho que a maturidade espiritual, ela demora para vir, né? Para nós, assim, que somos seres, como é que fala? Perfeitos. Normais, né? Diferente de Chico, né? De Madre Teresa, enfim. E aí a gente depois se arrepende, né? Você pensa assim, como que eu deveria ter tido essa maturidade espiritual antes, né? Mas vem não quando tem que vir, Glaucia, é assim mesmo, e que bom que você entendeu, né? Isso que é bonito. E prometo não passar de 1 minuto, mas só para fazer um remarque aqui, porque tem a Débora e depois o seu Jairo. É uma pena, gente, o que os nossos irmãozinhos nas igrejas católicas estão fazendo consigo mesmos. Porque a tradição de prece e de entendimento da prece na Igreja Católica é absolutamente maravilhosa. Mas a gente não ouve em lugar nenhum, não tem um padre, não tem um Cristo que explique, que fale, que desenvolva com as pessoas essa prática milenar que foi desenvolvida por muitos grandes espíritos, né? Em 1200 e pouco, São Domingos Gusmão começou a tradição da oração, de orar o terço, né? E ele foi ensinando para as pessoas e criou-se todo um apostolado, mas existe um significado, existe uma tradição, existe toda uma filosofia a se entender por trás disso. E, infelizmente, virou isso que a Gláucia falou, né? Reza aí 10 Ave Marias, 3 Pai Nosso, né? O que nós viramos para a igreja, né? Infelizmente, um bando de crianças bobinhas, né? A quem se diz, faz isso, faz aquilo, e, né? deixa... E, infelizmente, essa tradição está toda perdida, né? Pelo menos na maioria dos lugares. Mas vamos lá, Débora, ou Marcos. Sou eu mesmo. Eu ia falar exatamente o que a Gláucia falou, desse terreno delicado do pedir. Vocês estão me ouvindo? Tá. Eu acho que muita gente, até pelo fato de ser falado que Jesus opera milagres e tudo mais, eu acho que as pessoas têm muita tendência a pedir, e é uma coisa que, eu não sei, eu acho que o que a gente tem já é merecido. O que a gente tem agora é o que a gente tinha que ter. Eu acho que pedir, como você falou, me ajuda a tomar uma decisão, me ajuda a enxergar o que é melhor, eu acho isso super válido. Mas as pessoas colocarem, né? Muita gente acaba se apegando na saúde, no emprego que quer, na viagem que quer fazer, enfim, na sobrevivência de um ente querido que está doente. Isso eu acho muito errado e assim, vai contra, eu acho que o livre-arbítrio e tudo que já está programado para a gente, assim, tem coisa que a gente não vai mudar, e por mais que a gente reze, peça e implore, eu acredito que isso já estava escrito para ser, não vai mudar. E eu vejo muita gente fazendo isso, eu vejo pessoas perdendo a fé
porque na cabeça delas, Jesus vai fazer o milagre de mudar aquela história, sem lembrar que aquela história já estava escrita. Então, assim, eu acho que é muito difícil. Eu converso, não vou falar que eu nunca pedi alguma coisa, já pedi, já fiz promessa, mas eu acho que acaba entrando num terreno tão delicado que a gente perde pessoas, a fé das pessoas, quando o milagre ou a reza vira um pedir para o Todo-Poderoso. Então, enfim, é isso. E eu fico meio revoltada, sabe? Eu achei que eu ia criar polêmica, porque me revolta isso, assim. Não, mas é preciso, né? Se vocês me permitem reagir rapidamente, reagir ao termo que a gente usa em francês, né? Da impressão de coisa de combate, né? Quando se fala em português, reagir. Mas, bom, vocês estão aqui, né? Vocês sabem, então, já entenderam. Vou tomar cuidado com isso quando falar em português. Na verdade, né, é tão delicado, Débora, porque, se você me permite, exatamente porque nós não sabemos o que está escrito que nós podemos pedir. Mas nós não pedimos, nós impomos. Salve o meu ente querido, cure o meu filho, me dê o emprego, me dê a promoção. E aí, se Deus recusa, nós nos sentimos ofendidos e feridos. Então, é exatamente porque nós estamos cegos diante da realidade, do que nós assumimos na espiritualidade, de todas as variáveis que nos cercam, que nós podemos pedir. Mas, no final do pedido, nós devemos dizer, mas, Senhor, se isto for da tua vontade, e se não for, me dá a humildade de entender e me mostra, Senhor, o que é o melhor. Porque às vezes a gente está pedindo o que é o pior, mas não sabe. Deus não está atendendo porque não é o melhor. Mas eu acredito que é o melhor porque eu só vejo 3 metros longe de mim. Deus vê 10 vidas antes e 10 depois. Ele pode estar levando em conta o que vai ser melhor daqui 5 vidas que eu vou ter lá para frente. E eu preciso daquela experiência. Então, por que eu confio em Deus? Porque eu não vejo nada. Agora, Deus vai ficar bravo comigo porque eu peço? Não, Ele é Pai. Agora, eu não posso ficar bravo com Ele quando Ele me dá a resposta. Esse é o nosso problema. Então, é dizer, Paizinho, olha, eu estou pedindo... Porque eu só vejo 3 metros na minha frente agora. O Senhor me mostre, né? E me guie. E um último, talvez, não é uma parte está escrita, Débora, mas nós não sabemos. Né? E tem coisas que nós estamos reescrevendo. Há pessoas que iam desencarnar e que, de repente, o plano espiritual diz, não, vamos agir. E vamos segurá-lo, por enquanto. Mais alguns dias. Né? Nós queremos que a pessoa viva mais 10 anos, mas às vezes ela vai ficar mais alguns dias, mais alguns meses, né? Porque tem coisas que precisam ser resolvidas. Há coisas que podemos mudar. Sim, podemos, mas não pedindo para Deus, para fazer por nós. É isso que eu acho muito delicado. Há coisas que nós devemos fazer por nós mesmos, né? Sem dúvida. Como você falou, ele nos abrir os olhos, ele nos ajudar a tomar uma decisão, porque ele tem essa capacidade de nos... Se a gente está ligado a ele, a gente vai ter um auxílio a tomar a melhor decisão. Isso eu concordo. Mas muita gente se apega ao pedir. A gente quer a coisa fácil, né? E isso que você está falando é extremamente importante, porque a nossa postura diante de Deus, talvez a primeira coisa de se dizer numa oração é, Senhor, me mostre aquilo que eu mesmo posso fazer para resolver o problema. Né? Perfeito. Isso é sabedoria, isso é maturidade. Né? Porque muitas vezes a gente se aproxima de Deus na prece dizendo, olha, resolva aí. Né? Então, assim, você educou, você fumou,
ou bebeu 15 anos e está com o fígado destruído, aí fala, Senhor, resolva aí. Né? Então, não, a justiça divina é o que Leon Denis fala, né? Nós podemos pedir tudo o que combine o amor do Pai com a justiça do Pai. Né? Então, é esse bom senso. Agora, pedir, podemos pedir. E se não estivermos pedindo o que é bom para nós, peçamos a Ele, me mostre que não é bom. Me ajude a entender que não é bom. Me mostre o que eu posso pedir nessa situação. Me mostre o que eu posso fazer nessa situação. Essa comunicação preciosa na qual nós vamos pedindo a Deus, né, que me mostre, eu quero entender, me ajude. Então, nós vamos criando uma parceria, uma cumplicidade com Deus. Agora, isso é extremamente sério, né? Não peça para Deus fazer aquilo que cabe. Né? Deus não vai educar nossos filhos, nós temos que educar nossos filhos. Ele não vai resolver os nossos problemas, porque senão nós não crescemos. Né? Que pai é esse? Ele não precisaria nem ter nos criado, porque então fica quietinho aí, não vou te criar porque você não tem trabalho. O trabalho é que nós precisamos crescer, né? Mas vamos lá, isso levaria muito tempo. Vamos ser o seu Jairo e depois a Lídia. E o nosso tempo está indo. Na oração que a Giovana fez, depois que ela terminou de fazer a oração, eu anotei algumas palavras-chave que eu achei muito interessante. É luz que ilumina este mundo. Eu já falei, presença de Deus nas nossas famílias, nossos amigos. Benfeitores da luz. Compreender o Evangelho. Colocar em prática seus ensinamentos. Então, na minha visão, e após que vocês estão conversando, essa sintonia que a gente tem na prece, como a Yuri sempre fala, a prece, a gente tem que buscar a luz. E essa luz, muitas vezes, está dentro da gente mesmo. Agora, a técnica de buscar os benfeitores da luz, que é uma constância. A gente está sempre rodeado de benfeitores. Eles não estão tão longe quanto a gente pensa. Estão mais perto da gente que a gente pensa. E essa conexão que a gente busca, também achei bastante interessante no texto. Ele usa a alma e fala sobre potência. Ele fala 3 palavras de potência evocada, potência suprema, potência eterna e potência soberana. Então, esse bálsamo que ele fala da oração, na alma, que está no nosso próprio cérebro, é nós mesmos. E essa busca é uma busca constante. Quanto mais você vive, mais você tem que buscar luz. E essa luz, ela está dentro da gente. Agora, o mais importante é a gente procurar ter a sintonia da luz nossa e da luz do nosso entorno. Essa acho que a vida inteira a gente vai procurar essa luz. E na morte que a gente vai ter, a luz vai chegar. E essa luz, é nós que vamos levar essa luz. E a prece é um estado de espírito que a gente vai nos elevando a vida, ela torna a vida mais leve. Na hora que você faz uma oração, a gente coloca aquela situação no momento exposta perante a gente mesmo. A gente pensa que é difícil, e não é difícil resolver nossos problemas. É que a gente complica os nossos problemas. Nós mesmos complicamos a nossa vida. Você quer, muitas vezes, faz que está muito longe e está mais perto do que você pensa. Então, acho que a técnica da prece é uma constância. E só vai aprender a fazer a prece pela prece. E só vai aprendendo fazer a oração orando. Não, é interessante, muitas vezes a gente vê
a nossa vida complexa. Eu também fui de origem católica, na época, até quando eu era mais jovem, dizia minha mãe que eu queria ser padre, e foi até um padre lá em casa me buscar, aí os meus irmãos mandaram para casa da minha avó. Então, algumas histórias que a gente, a Igreja Católica sempre buscou, né? Pesquisava lá o que você quer ser quando crescer, aí coloquei lá engenheiro e padre, em segundo lugar. Aí os padres foram atrás. Mas a Igreja Católica, ela teve o seu caminho. Acho que pelas histórias que as meninas contam aí, é mais ou menos a história da gente. A gente foi educado que a oração tem que pedir. Mas a oração a gente tem que buscar a luz da gente mesmo. E essa luz, eu falo, ela está sempre no nosso lado, está sempre dentro da gente. E é gostoso a gente fazer a prece. Depois que você faz a prece, parece que deu uma aliviada e vamos em frente. Tá? É um tema muito bom, parabéns pelo tema. É isso, vamos fazer oração junto. E essa força junta é muito mais forte que a gente pensa. Perfeito, Sr. Jaime. Lília? Não, eu só ia também dividir minha experiência. Eu acredito que tem uma frase que eu gosto muito, que é: a visão, ela é, na verdade, a arte de enxergar o que é invisível aos olhos. E eu vim da Igreja Católica, confesso que realmente eu não aprendi a conhecer Jesus. Guinho, meu cachorro, desculpem. A conhecer Jesus lá, como eu estou conhecendo aqui, mas eu aprendi a orar, porque realmente eu sempre rezei o Pai Nosso de coração, com cada frase, e eu aprendi a criar esse canal de comunicação, e a realmente sentir tudo que está no mundo superior e que, infelizmente, né, ainda não alcançamos, mas todos somos filhos de Deus, todos somos herdeiros desse amor, e Jesus é fonte de amor puro, então ninguém está sozinho. Então, eu acho que o que fez uma diferença muito grande na minha vida esse último ano foi o orar e vigiar, que é transformar o dia numa prece, como a Giovana falou. E eu adoro sair para passear com o meu cachorro, e eu coloco para ouvir músicas católicas, evangélicas, não importa qual a religião, a verdade ela está em todas, e não só em todas as religiões, como em qualquer lugar, a gente consegue ver Cristo, ver Deus. É muito interessante quando a gente estabelece essa conexão, tudo vai chegar na sua mão, você vai enxergar Deus. Até essa frase da visão, eu li num texto econômico, né, do mercado financeiro. Então, quando a gente está conectado, a gente vai ler, não importa onde, Deus está lá. Perfeito. Bom, Lília. Tem um texto do Emmanuel que é chamado de ação e renovação. Então, à medida que a gente ora, a gente se renova. É uma busca por renovação. Então, não adianta orar e continuar sendo rude, continuar sendo inflexível, continuar sendo malcriado, impaciente. É um convite, né, à nossa transformação. Quando nós nos colocamos em oração, nós pedimos entendimento, que não somente que não é mudar as circunstâncias, mas que nós possamos aprender com elas e nos renovar e nos transformar diante delas, né? Então, é oração e renovação. Então, é um convite à nossa renovação o tempo todo, à nossa transformação. E pedir sempre que Jesus e que Deus nos auxilie nessa transformação, para que nos transformemos em cada dia, né? Para que a gente, no dia de amanhã, seja melhor do que nós somos hoje. E essa transformação, e tudo que vem, a gente vai aceitando, porque a gente
A gente tem confiança de que o melhor acontece conosco. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, o melhor, a gente aceita tudo, a gente sabe que é o melhor, né? Que ele quer o nosso bem, o nosso... então, é essa confiança, essa entrega, né? Sempre prontos a nos renovarmos, a nos transformarmos. Eu queria... Oi, Yuri. Rapidinho, eu me lembro de uma prece que você faz um dia, onde você disse, Senhor Mestre, que nós possamos viver em oração constante. Tá? Então, se nós dirigimos nossas intenções, nossa vida no bem, tudo pode ser uma oração. Tá? Nossos pensamentos, nossas ações, nossas palavras, tudo pode ser uma oração. Quando nós ajudamos alguém, é uma oração. Quando nós entendemos nossos semelhantes, é uma oração. Então, eu me lembro muito dessa prece que você faz e também pido para mim. Tudo é uma oração. Obrigada, César. Esse deveria, né, ser o nosso estado permanente, né, de oração. Eu só queria terminar, o nosso tempo já acabou, fazendo um breve comentário. Na verdade, quando eu leio no texto que nós não podemos mudar as circunstâncias, eu gostaria só de fazer uma breve reflexão aí. Na verdade, o que Leon Denis, que os espíritos estão nos dizendo é que há coisas, por exemplo, eu não posso mudar o fato de que a pessoa que está, por quem eu estou orando, está lá com uma doença qualquer. Bom, aquilo é um fato, aquilo é uma coisa concreta, e às vezes a gente está orando querendo que aquilo se desfaça magicamente. Isso é uma coisa. Essa é a oração ingênua, essa é a oração imatura. Mas nós podemos mudar as circunstâncias? Nós podemos. Quando nós oramos, se eu estou diante de uma situação em estado de revolta, em estado de cegueira, em estado, né, de inconformação, eu vou agir de um jeito. Se eu oro e aceito, começo pela aceitação. Começo pela aceitação. Senhor, me ajude a aceitar a realidade, os fatos, mas me mostre o que fazer com eles. Então, nós podemos alterar as circunstâncias? Podemos, porque eu não posso, talvez, pedir a Deus que cure o câncer da pessoa que está ali doente na minha frente, de hoje para amanhã cedo. Aliás, até isso eu posso pedir. E quem garante que ele não vai atender? Eu não sei. Nós podemos pedir qualquer coisa para Deus. O problema não é o que nós pedimos, o problema é como nós reagimos à resposta de Deus. E quem garante que Deus amanhã cedo não pode curar uma pessoa? Quem garante? Qualquer coisa nós podemos pedir para Deus, com a humildade de dizer no fim, se isto for da tua vontade, se isso for o melhor, se isso for o que nós precisamos, o que a pessoa precisa. Então, quando eu oro, eu posso talvez não conseguir de Deus que cure o câncer da pessoa amanhã, porque como a Débora disse, às vezes Deus está esperando que eu me mexa. Que eu me mexa para contactar especialistas, que eu me mexa para ir atrás de soluções, que eu aprenda com aquela dor. Talvez eu tenha algo a aprender com aquela dor. E se Deus me tira aquilo, eu não aprendo. Eu estou vendo só a dor da pessoa naquele momento e eu quero tirar aquilo. É normal, Deus entende isso. Mas Deus está vendo muito mais longe. Agora, eu posso pedir? Lógico que eu posso pedir. E ele pode me atender? Às vezes atende. Porque nós já vimos, a história está coalhada de pessoas que curaram do dia para a noite. E ninguém na medicina consegue explicar. Então, nós não sabemos nada. Né? O nosso problema somos nós, não é Deus. Deus é fonte de amor, Deus é fonte de misericórdia, Deus é fonte de compaixão, Deus é poder, Deus é energia, Deus é uma bomba atômica.
O nosso problema somos nós, que queremos controlar essa energia. Nós não controlamos essa energia, ela nos controla. E quando eu aceito isso humildemente, aí a minha vida entra nos eixos. Então, temos aqui um monte de reflexões para nosso fim de semana. Então, vamos convidar a todos para a nossa rápida prece de final, porque nós ultrapassamos o nosso tempo largamente aí. Senhor Jesus, nós somos aquele cego que grita na entrada de Jericó. Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. De onde tirou aquele homem a fé para gritar na tua direção? O que esperava ele depois de décadas de escuridão? Então, Senhor, que a nossa oração seja como o grito deste homem. Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. E quando o Senhor se aproximar e disser: o que queres de mim, meu filho? Sendo cegos, que nós não peçamos um novo trabalho, a cura de alguém, que nós peçamos o evidente. Faz-me ver, Senhor. E então as tuas mãos se pousaram docemente sobre os olhos daquele homem. E décadas de escuridão se exterminaram ali. Então, Senhor, nós gritaremos sempre na tua direção. Filho de Davi, filho de Deus, tem piedade de mim. Que o Senhor possa acolher o nosso apelo e tirar dos nossos olhos, Senhor, a escuridão. Abençoa nossas vidas, ajuda a nossa compreensão, fortalece a nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais humildes e não termos a ilusão de controlar a vida, as pessoas, os destinos. O que sabemos nós para controlar, Senhor, o que quer que seja? Tem compaixão, mostra-nos o caminho, abre os nossos olhos, guia os nossos passos. E receba, Senhor, a nossa alegria de filhos. Porque nós podemos ser cegos, mas nós te amamos. Nós podemos não saber muita coisa, mas nós sabemos que o Senhor é a sabedoria. Então, Senhor, mesmo na nossa miséria e ignorância, nós nos sentimos abençoados. Fique conosco, Senhor, até que nós possamos ficar contigo. Muito obrigado, Senhor, pelos amigos, pelas reflexões, pela presença dos nossos benfeitores. Que as nossas vidas sejam vidas de alegria. Nós te conhecemos, Senhor. Fique conosco, Mestre, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado pela prece.
Boa noite. Obrigada a todos. Muito obrigado. Boa semana a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa semana. Tchau, Gláucia. Tchau, Tchau. Paula. Boa noite a todos. Tchau, Carolina. Bom fim de semana. Semana. Obrigado, Cris. Tchau. Obrigada. Até.